Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, graças a Deus. Deus abençoe você, a sua casa, a sua vida. Que Jesus esteja contemplando tudo o que falta na sua vida. Estou aqui novamente para estar lendo com vocês mais dois capítulos. Hoje a gente vai estar lendo o capítulo 11 e o capítulo 12 de 2 Samuel. A gente vai ver umas questões aí de adultério, né, da parte de Davi, né? E vamos ver o que se trata essa questão dele, como que o Senhor agiu com ele, né? E como Davi agiu perante o que aconteceu com ele, né? Mas então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nos colocamos na tua presença, Senhor, para aprendermos de ti, Senhor. Nos orienta, Pai, com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. No capítulo 11 fala bem assim, ó. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com os seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Então, de fato, dá para entender que Davi não foi aí para a guerra, né? Ficou ocioso, digamos assim. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: És Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Hitita. Davi mandou que a trouxesse e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe: Envie-me Urias, o Hitita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estava Joabe e os soldados e como estava indo a guerra. Ele disse: Vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para casa, né? Então, o que a gente entende é que Davi trouxe ele da guerra, né? Trouxe antes para que ele fosse para casa ali e se deitasse com Betseba e de alguma forma ele falasse, olha, não tem nada a ver com o rolo aí, esse filho deve ser seu, né? Então, digamos que se livrar de uma vez por todas, né? Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem, que você fez porque não foi para casa? Urias respondeu: A arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas, né? Urias ali teve um coração assim, pensou, né? Poxa, o povo tá na guerra lá, dormindo em tendas, e eu tava junto com eles. E agora vim para casa, agora o rei me manda eu me deitar com a esposa, digamos assim, né? Ir para casa. Eu não vou não, né? De fato ele permaneceu junto com os guardas, né? Então Davi lhe disse: Fique aqui mais um dia, amanhã eu mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte, Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas do seu senhor dormiam, e não foi para casa, né? Novamente, Davi, né, de fato ali queria embebedar ele, embebedou, né, para ele ir para casa e se deitasse com a sua mulher, né? De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: Ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra, né? Então, já que ele não conseguiu ali, né, de fato, levar Urias até a esposa dele, ali ele coabitar com ela para ter relações,
E não deu certo, ele falou, então agora eu mando para a guerra, ele morre, eu fico livre dessa questão, né? E ainda tomaria ela para como esposa, né? Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram. E morreu também Urias, o Hitita, né? Então, de fato, ele acabou morrendo, né? Joabe enviou a Davi um relatório completo da batalha, dando a seguinte instrução ao mensageiro: ao acabar de apresentar ao rei este relatório, pode ser que o rei fique muito indignado e lhe pergunte: por que vocês se aproximaram tanto da cidade para combater? Não sabia que eles atiraram flechas da muralha? Em Tebes, quem matou Abimeleque, filho de Jerubezete? Não foi uma mulher que da muralha atirou-lhe uma pedra de moinho e ele morreu? Por que vocês se aproximaram tanto da muralha? Se ele perguntar isso, diga-lhe: e morreu também o teu servo Urias, o Hitita. O mensageiro partiu e, ao chegar, contou a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado falar, dizendo: eles nos subjugaram e saíram contra nós em campo aberto, mas nós os fizemos retroceder para a porta da cidade. Então os flecheiros atiraram do alto da muralha contra os teus servos e mataram alguns deles. E morreu também o teu servo Urias, o Hitita. Davi mandou o mensageiro dizer a Joabe: não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. Reforce o ataque à cidade até destruí-la. E ainda insistiu com o mensageiro que encorajasse Joabe, né? Então, de fato, ele não tinha nenhum remorso com o que aconteceu, né? Ele sabia o que estava fazendo, né? E ainda falou para Joabe ali, né? Para encorajar, né? Então, mandou o mensageiro encorajar Joabe para continuar a peleja, né? Quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido, chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que a trouxesse para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Então, às vezes, nos olhos, né, dos homens, às vezes até conseguem maquinar essas coisas, né, mas através dos olhos de Deus não passa impune, né? Então vamos ver o que acontece no capítulo 12. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: dois homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Você é esse homem, disse Natã a Davi. E continuou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei a você a casa e as mulheres do seu senhor. Dei a você a nação de Israel e de Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu teria dado mais ainda, porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o Hitita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei
as suas mulheres diante dos seus próprios olhos, e as darei a outro, e ele se deitará com ela em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu: perdoou o seu pecado. O Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá, né? Então, ali era um pecado de morte, se nós analisarmos, né, bem a fundo, né? O Senhor tinha ordenado, na ordenança, na lei, né, ele tinha instruído a respeito dessas coisas, né? E ali, que nem a gente viu ali, Davi matou Urias pela mão dos amonitas, né? Com a espada dos amonitas, que nem o Senhor mesmo revelou para ele, falou para ele, né? Então o Senhor sabe de tudo, né? Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuastes e choraste. Mas agora que a criança está morta, tu levantas e comes? Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por quem eu deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Depois, Davi consolou sua mulher Betseba e deitou-se com ela, e ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. O Senhor o amou e enviou o profeta Natã com uma mensagem a Davi. E Natã deu ao menino o nome de Gedidias, né? Fala algumas traduções, né? Enquanto isso, Joabe atacou Rabá dos amonitas e conquistou a fortaleza real. Feito isto, mandou mensageiros a Davi dizendo: lutei contra Rabá e apoderei-me dos seus reservatórios de água. Agora convoca o restante do exército, cerca a cidade e conquista-a, senão eu terei a fama de havê-lo conquistado, né? Então, dá para entender que Joabe ali, ele não era um homem assim bem reto, né? Um comandante, né? Ele não levava a glória, né? Como Davi era um rei, né? E era comandado por Davi e Joabe, né? Ele falou: ó, Davi, vem aqui também, porque senão se fica aí em Jerusalém, aí vai acontecer de novo a mesma coisa que aconteceu ali, né? Com Betseba, né? Eu penso dessa forma, talvez, né? Pode ser que ele tenha imaginado, né? Vamos trabalhar um pouco para não acontecer essas coisas, né? Então Davi convocou todo o exército, foi a Rabá, atacou a cidade e a conquistou. A seguir tirou a coroa da cabeça de Maloque, uma coroa de ouro de 35 quilos, ornamentada com pedras preciosas. E ela foi colocada na cabeça de Davi. Ele trouxe uma grande quantidade de bens da cidade e trouxe também os seus habitantes, designando-lhes trabalhos com serras, picaretas e machados, além da fabricação de tijolos. Davi fez assim com todas as cidades amonitas. Depois voltou com todo o seu exército para Jerusalém, né? Então,
aqui a gente vê o relato aí desse acontecido com Davi, né, que o Senhor perdoou, né, mas ele vai colher uns frutos, aí a gente vai ver na sequência aí, através desse ato que ele fez aí com Urias, né, que acabou morrendo ali, tomando a mulher do Urias, né, e acabou acontecendo como a gente leu aí no contexto, né. Mas é isso aí, um grande abraço a todos, fique com Deus, que Deus abençoe cada um aí, e vamos continuando junto nas nossas leituras aí. Um grande abraço e até mais.